Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à Casa de João Irmão Francisco. Essa noite a gente programou mais um estudo do Livro dos Espíritos, né? O título tinha ficado responsável, mas ele está tratando de outra atividade e eu vou assumir esse estudo de hoje, né? A gente, uma vez por mês, está reservando uma terça-feira para fazer o estudo do Livro dos Espíritos, né? Esse estudo, ele está atualmente na segunda parte, que seria o livro 2, e nós vamos abordar hoje o capítulo 2º da segunda parte, que fala da encarnação dos espíritos. E vou fazer aqui para vocês conseguirem enxergar. Estão conseguindo ver? Não. Bom, para acompanhar, de toda forma eu vou ler aqui também e a gente vai seguindo. A sistemática que a gente vai adotar, a gente vai ler as perguntas, as respostas, fazer comentário, e vocês fiquem bem à vontade, caso queiram esclarecer alguma dúvida, fazer algum comentário adicional, tá? Então aqui não tem formalidade alguma, a gente vai avançando à medida com que os assuntos ficarem bem compreendidos, tá? O capítulo 2º da segunda parte fala da encarnação dos espíritos. E ele começa tratando do objetivo da encarnação. Para quem estava aqui na terça-feira passada, foi o tópico que eu abordei na minha fala, né? Qual era a importância da encarnação para os espíritos, né? E qual a grande finalidade de estarmos aqui na Terra encarnados, né? E a base dessa apresentação que eu fiz na terça passada foi essa questão 132, onde Kardec pergunta para o grupo de espíritos superiores responsáveis por trazer para nós os ensinamentos do Espiritismo, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, né? E os espíritos responderam que Deus impõe a encarnação com o fim de fazer-nos chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. A gente viu na semana passada que expiação é purificação de erros. Seria compensação de falhas que a gente eventualmente já tenha cometido em outras vivências, tá? E a gente traz essa necessidade de compensar essas falhas passando por expiações. Para outros tem a finalidade de missão. Aí já espíritos mais evoluídos, mais conscientes da realidade espiritual e da importância dessa ajuda mútua entre todos nós para alcançar essa evolução, recebem da espiritualidade missões específicas para cumprir aqui na Terra, né? Para alcançar essa perfeição, tem de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, todas as dificuldades da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, nós estamos encarnados para expiar, para executar missões e também para concorrer, ou seja, para trabalhar junto de Deus na criação divina. Nós aqui encarnados, nós estamos agindo sobre uma matéria, o nosso corpo é matéria, e é uma matéria relacionada com o mundo em que estamos encarnados, é uma matéria
própria da realidade da Terra. Eventualmente, ao encarnarmos em outros mundos, adotaremos lá corpos de matéria afeita a esses mundos específicos, né? E estando encarnados, nós estamos contribuindo para essa criação divina. Nós estamos alterando a natureza, nós estamos alterando o ambiente em que vivemos, nós estamos modificando as coisas, criando coisas, né? Usando toda essa matéria que está disponível no planeta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. A gente viu que é da natureza do espírito obter, aí o tempo vai variar de acordo com uma série de fatores, obter a perfeição, chegar à perfeição. Essa perfeição é obtida através do nosso esforço, do esforço individual e do esforço que nós fazemos em coletividade para nos melhorarmos. Até agora tudo bem? Vamos seguir para a próxima pergunta, que é a 133, onde Kardec perguntou se tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem. Os espíritos responderam que todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer felizes a um sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem mérito. A gente aprende no Espiritismo que nós fomos criados como espírito, como individualidade, simples e ignorantes, sem trazer em nós nenhum traço negativo ou positivo. A nossa vivência, as nossas experiências é que vai fazer com que nós acumulemos esse conhecimento e daí passemos a ter as características que nos são próprias, né? De bom ou de ruim. São essas interações com o mundo material que fazem com que a gente evolua. E Kardec perguntou se existia algum grupo de espíritos que já fosse tão bons que não necessitassem de forma alguma da encarnação. E aí os espíritos dizem que todos que hoje são bons dessa forma, o são porque passaram por todo esse processo. Deus não seria injusto ou Deus não faria diferença ao criar espíritos em níveis diferentes. Por que que ele, sendo Pai amoroso, infinitamente bom e justo, criaria um anjo puro de bondade e criaria um outro espírito ainda afeito às questões mais negativas, né? Isso não é característica de um Deus infinitamente bom e justo. Ele seria injusto se ele fizesse essa diferença. Então a gente reconhece que todos nós, criados iguais, passamos a partir desse momento da criação a evoluir de acordo com nossos esforços. E aí ele diz que alguns não seriam felizes sem passar por todo esse processo de fadigas e trabalhos, né? Mas então de que servem os espíritos, tendo seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Na verdade, esses que seguiram o caminho do bem passaram por todo o processo. Por opções, pode ser que alguns de nós cheguemos mais rápido do que outros a essa perfeição, a essa felicidade real que nos foi prometida. Isso depende do nosso esforço, da nossa capacidade de todo dia estar buscando ser alguém melhor e fazendo essa evolução. Ademais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito.
quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. E aqui os Espíritos deixam uma dica muito valiosa para a gente. A gente sofre porque ainda tem alguns vícios, alguns defeitos, algumas qualidades que não são positivas. E uma dessas questões mais ressaltadas no texto da codificação espírita é a questão do orgulho e do egoísmo, né? A partir do momento que a gente, a cada dia, luta para diminuir estas características em nós, nós estamos contribuindo fortemente para o nosso avanço. A segunda parte desse capítulo fala da alma, né? Quem participou do estudo desde o começo viu que lá na introdução, nas primeiras partes do Livro dos Espíritos, Kardec faz discorre sobre a questão do significado da palavra alma. Na época de Kardec, século XIX, a alma, a palavra alma, ela era utilizada com vários significados, né? Poderia significar o espírito, né? Seria talvez o seu uso mais comum, mas ela poderia significar também a força vital que há naqueles seres que têm a vida, né? E poderia também significar um envoltório energético que estaria também nos corpos dos seres com vida, né? Então Kardec pergunta para os espíritos mais uma vez o que é a alma. E os espíritos respondem: é um espírito encarnado. Lá no começo, né, nos primeiros capítulos, ele pergunta o que é um espírito, né? E a resposta é exatamente o inverso disso. É uma alma de alguém que já viveu na Terra, cujo corpo não mais existe e está liberto. O espírito é a alma de homens que já viveram na Terra, né? O que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito, né? Nós todos somos espíritos. Isso é importante porque muitas vezes a gente fala do nosso espírito como sendo uma terceira pessoa, né? O nosso espírito, o meu espírito, eu tenho um espírito. Na verdade, eu sou um espírito que estou momentaneamente encarnado num corpo físico, tá? Essa identidade como um espírito imortal nos garante uma tranquilidade muito grande diante das dificuldades que a gente enfrenta aqui na Terra. E Kardec vai mais uma vez nos espíritos. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revertem um envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. E Kardec continua interrogando os espíritos sobre a alma, né? Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo, ou seja, do espírito e da matéria? Os espíritos respondem que há um laço que liga a alma ao corpo, né? É importante a gente começar a entender essa questão, porque nos é colocado esses dois elementos, espírito e matéria, como sendo de características bem distantes entre si, né? O espírito é algo mais etéreo, né?
os próprios espíritos da codificação disseram para Kardec que não é que o espírito seja imaterial, é que ele é composto de uma substância, de uma coisa que o homem não reconhece como matéria, né? Mas há a matéria bruta, o corpo físico, que é a matéria mais grosseira. Então, para fazer essa transição entre esses dois elementos, há de haver um laço que faça essa ligação. E aí Kardec pergunta, de que natureza é esse laço? Os espíritos respondem que é semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que assim seja para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente, né? O espírito, para atuar na matéria, precisa de uma camada intermediária, que ele chama de semimaterial, para dar uma ideia de que é uma coisa realmente intermediária entre essas duas realidades, né? E que a gente vai ver que recebe um nome específico no Espiritismo, que é o perispírito, né? O homem é formado, portanto, de 3 partes essenciais: o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Até aí nós somos iguais aos animais. Nós temos corpo, que é matéria, e temos um princípio vital, que é o que nos mantém vivos, né? Mesma coisa, esse mesmo princípio tem nos animais e tem também nos vegetais. A alma, ou espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. A gente já viu que essa habitação, na verdade, ela é temporária. É enquanto ele está encarnado, ele faz uso desse corpo material. E o princípio intermediário, que aí Kardec deu o nome de perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais, num fruto, o germe, o perisperma e a casca. E aqui Kardec faz uma comparação como se fosse uma semente de um fruto. No meio da semente tem o que seria o germe, que é aquilo que depois de plantada a semente germina e gera o vegetal específico. O perisperma, que seria toda essa matéria que está acondicionando o germe, e a casca, que é o envoltório, que é o que dá forma e contém toda essa matéria que ele chamou do fruto, mas na verdade esses elementos são da semente. Kardec pergunta para os espíritos se a alma independe do princípio vital. O corpo não é mais do que um envoltório, repetimos-lo constantemente. Ou seja, vincular a existência do corpo, a perpetuação da existência da alma é equivocado. A alma existirá como espírito, independente do corpo. Independente do corpo estar vivo ou não. A partir do momento que o corpo morre, a alma se liberta e aí segue a sua existência como espírito. E Kardec pergunta se pode o corpo existir sem a alma. Os espíritos respondem que pode. Entretanto, desde que cessa a vida no corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que, depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e a esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. E aí é importante a gente ver em que situação seria essa de um corpo sem alma, né? E mais na frente, no próprio Livro dos Espíritos, Kardec vai abordar a questão das crianças natimortas, dos abortos espontâneos, né?
e que ele coloca a hipótese de que muitas vezes esses casos estão relacionados com ocorrências de vida orgânica a qual não foi vinculado necessariamente um espírito. É uma situação bastante delicada, porque a gente nunca pode generalizar esse tipo de coisa, né? Mas ele coloca, por exemplo, que muitas vezes uma gravidez dessa, que já está fadada ao insucesso, muitas vezes vem para transformar a realidade daquela família envolvida. Muitas vezes não tem a ver com aquela criança, aquele corpo que pode até não ter se vinculado a um espírito. E essa questão que ele fala também, que antes do nascimento ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo, é porque a gente aprende que a ligação do espírito ao corpo, ou a formação do corpo, se dá na fecundação. A partir daquele momento, o espírito já está vinculado àquele corpo que está iniciando o seu processo de formação. Mas a gente aprende também que até que esse corpo não tenha um desenvolvimento mínimo, que algumas pessoas falam na primeira infância, até os 6, 7 anos, até esse momento, o espírito ainda está num processo de adaptação àquela nova realidade dele de corpo físico. E daí decorre uma série de questões que muitas vezes são tratadas até pela psicologia ou por outras abordagens, de situações vividas por crianças que, através de uma abordagem espírita, se explicariam de forma mais tranquila, tá? A gente pode citar, por exemplo, crianças que têm amigos imaginários, né? Crianças que têm visões, crianças que apresentam questões relacionadas à mediunidade ainda numa idade muito pequena. Muitas vezes ainda é o espírito não completamente vinculado àquele corpo. Às vezes, quando essa criança completa 8, 9 anos, esses fenômenos naturalmente somem, naturalmente deixam de existir, porque o corpo já ligado mais fortemente, o espírito já ligado mais fortemente àquele corpo, já está mais limitado nas suas capacidades de interação com o plano espiritual. Fiz entender? E aí Kardec pergunta, o que seria do nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem, né? É importante a gente lembrar que Kardec estava tendo nessa época os primeiros contatos com essas entidades que estavam designadas para trazer para nós essa realidade do plano espiritual. Então, muitas vezes, Kardec insiste em alguns assuntos para esclarecer, né? Esclarecer principalmente assuntos que havia abordagem por outros ramos de ciência, de filosofia da época. E essa questão da alma era um assunto muito discutido, né? E ele pergunta, um espírito pode encarnar a um tempo em 2 corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Eu, como espírito, eu estou animando um corpo físico. Eu não posso, ao mesmo tempo, estar animando 2 corpos. Entretanto, através de fenômenos mediúnicos ou anímicos, a gente pode ter a manifestação de um espírito em outro corpo, ou a materialização de um espírito fora do corpo que ele anima. O que muitas vezes dava a interpretação de haver essa duplicidade, né? E aí o próprio Kardec cita na observação, para a gente ver no livro dos médiuns, os fenômenos da bicorporeidade e da transfiguração. Esses fenômenos, mais antigamente, né,
Idade Média e um pouco mais recente, eles eram, muitas vezes, tidos como milagres. E muitos santos da Igreja Católica, por exemplo, eles foram santificados, beatificados, depois santificados, em virtude de ocorrências, muitas vezes, hoje reconhecidas pelo Espiritismo como mediúnicas, né? Quem tiver curiosidade depois, procura ver a história de Santo Antônio de Pádua, né? Ele tem um fenômeno bastante característico na vida dele de bicorporeidade, né? Ele estava, de repente, celebrando uma missa, né? E enquanto em outra cidade o pai dele estava sendo julgado por um crime que não tinha cometido, né? E diz que durante a cerimônia ele se recolheu no altar, fez uma concentração, e o espírito dele, através de um desdobramento e de uma materialização lá no outro local, apareceu no tribunal e defendeu o pai dele deste crime, comprovando que ele não era o autor do assassinato que estava sendo julgado, né? Procurem depois a história, bastante interessante. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? E aí os espíritos respondem que é uma questão de palavra, que eles não têm nada a ver com isso. É uma complicação que os próprios homens teriam que resolver, né? Se entender. Vocês que usam o mesmo nome para muitas coisas, se entendam. Nós não temos nada a ver com isso, né? Porque na época eu falei que o termo alma era utilizado com várias abordagens, né? Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica. Esse termo anímico quer dizer da alma, emanada do grande todo. Por que essa contradição? Kardec pergunta para os espíritos. E os espíritos dizem que não há contradição, depende da acepção da palavra. É tudo uma questão de interpretação do que se quis dizer com essa frase. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Os espíritos muitas vezes eram bastante duros com a insistência de Kardec nos assuntos. E aí ele faz ele discorre longamente sobre a questão do vocábulo alma. Eu vou ler rapidamente aqui. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nessa acepção se pode com acerto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que após a morte volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nessa acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diferentes, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Fazendo uma comparação, claro, levando ao extremo, é como se a gente usasse o termo manga. Se eu não disser de que eu estou me referindo, manga, pode ser a manga da camisa ou pode ser a manga fruta. Pode ser até uma manga que é uma peça usada em tubulação. Ou seja, se eu não contextualizar aonde eu estou usando aquela palavra, a outra pessoa não vai entender o que é que eu quero passar, né? A menos que se analise todo o contexto, né?
que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim cada uma das funções do corpo? Havia, talvez na época, uma corrente que entendesse que a nossa alma estivesse dividida pelo nosso corpo. Uma parte da alma está controlando o coração, outra parte os pulmões, uma parte controla os braços, outra as pernas. E aí os Espíritos dizem que isso depende do sentido que se emprega a palavra alma. Se se entende a alma como fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Ou seja, o fluido vital estaria dividido no nosso corpo, envolvendo e controlando os órgãos. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errôneo. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. E aqui é importante a gente fazer uma ressalva, que como Kardec disse no início do livro, que os espíritos são as almas dos homens que já viveram na Terra, é de se esperar que haja espíritos de toda a gama de conhecimentos. Alguns mais instruídos, outros menos instruídos. Alguns mais conscientes da realidade do plano espiritual, outros menos conscientes. Então, para Kardec, foi um trabalho muito grande fazer todo esse processo de seleção de quais seriam as informações que ele poderia acatar como verdadeiras e as informações que ele teria que descartar sob pena de estar incorrendo em erro, né? E aí, muitas vezes, ele usou a máxima de que era mais vantajoso descartar 10 verdades do que aceitar um erro na codificação. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por ele se repete, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Essa explicação, porém, não se aplica quando se considera a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Então era muito mais fácil, talvez, se Kardec adotasse logo o termo espírito para evitar toda essa complicação. Mas era interesse dele, na época, esclarecer essa questão, porque o termo alma era o mais utilizado pelos filósofos, pelos pesquisadores daquele momento. E muitas vezes, por uma questão dessa de semântica, de significado, as pessoas queriam derrubar as propostas que estavam sendo colocadas, né? Se apegando meramente ao jogo de palavras das afirmações. E Filipão, Pois não. muita coisa disso aí que ele faz, que ele tentou deixar claro, é porque as brigas filosóficas entre a medicina e a igreja sobre a alma vive sem um corpo, se existe ou não, era muito grande. Uhum. Então ele precisava definir aonde ele estava perante tanta filosofia, né? Isso. Por isso a insistência dele em usar tanto esse termo alma, até esclarecer, e a partir daí, quase que 100% adotar o termo espírito, né? E muitas vezes se referia à alma como sendo o espírito encarnado, né? Há alguma coisa de verdadeiro na opinião de que pretendem que a alma é o exterior, ao corpo e o circunvolve. Ou seja, nós teríamos o corpo e teríamos a alma envolvendo o corpo, né? Havia também essa discussão sobre a forma da alma, a posição da alma, como ela atuava, né? E aí os espíritos respondem que a alma não se acha encerrada no corpo. Realmente ela extrapola ao corpo, né? Qual pássaro ela não está encerrada ao corpo, qual pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro.
ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamamos perispírito, e outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como o germe em um caroço, já o temos dito. E é importante a gente fazer só uma observação, que na codificação, Kardec adotou esses três elementos: corpo material, espírito, e entre eles esse laço semimaterial que ele chamou de perispírito. Outras filosofias, outras correntes de pensamento já tomam o perispírito de forma mais dividida, né? E hoje já se considera que o perispírito, na verdade, é um conjunto de camadas, né, que fazem essa transição do mais grosseiro, que é o corpo, até o mais etéreo, que é o espírito. Alguns falam em 5 camadas, outros em 7 camadas. Não é uma questão... Depende da filosofia que você adota para fazer esse estudo de divisão, né? Mas é importante a gente ter ter isso em mente. Que o perispírito, na verdade, não seria apenas uma camada intermediária, mas sim um conjunto de camadas fazendo toda essa transição entre a matéria mais grosseira e o espírito, o elemento mais etéreo dessa cadeia, né? E o espírito vai atuando camada a camada até atuar na matéria. Que dizeis de uma outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período de vida? Algumas pessoas imaginavam que, como a criança passava por um processo de evolução do seu corpo até a fase adulta, se imaginava que a alma que ali estaria vinculada àquele corpo estaria passando por esse processo de evolução ou de complementação, né? E na verdade os espíritos dizem que não. O espírito, ele é uno e está completo na criança. O corpo, que é o instrumento por qual ele vai agir, é que ainda não está formado adequadamente. E por isso ele não tem a atuação completa que terá com o desenvolvimento do corpo. O espírito é uno, está completo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos da manifestação da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam o efeito pela causa. Se você analisar o desenvolvimento da criança, em determinada idade ele consegue andar, em determinada idade ele vai passar a falar, daqui a pouco ele vai compreender melhor alguns assuntos, e isso, na época, algumas correntes imaginavam que era a alma se completando nesse desenvolvimento. Na verdade, era o instrumento, que era o corpo, se completando para que o espírito, que é completo, que já está na sua unidade, atuasse de forma desejada. Porque todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? E aí volta aquela explicação. Os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. Todos eles têm suas diferenças. Abordam os assuntos de forma diferente, de acordo com o que conheciam quando estavam encarnados ou nas suas experiências em outras vidas. Então, muitos deles respondiam com base nas suas crenças, que ainda guardavam mesmo na erraticidade. Então os espíritos, eles alertaram Kardec que os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós.
Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorrem então a figuras, a comparações que tomais como realidade. Os espíritos estavam tratando de assuntos que muitas vezes nunca tinham sido tratados pelos homens. Então eles tinham que buscar no vocabulário dos homens, nas ideias que os homens conheciam, similaridade para tentar exprimir essas novidades. E muitas vezes nisso não encontravam as palavras corretas, as ideias corretas para transmitir as informações. Que se deve entender por alma do mundo? Algumas pessoas acreditavam que, como os corpos tinham suas almas, o mundo também tinha a sua alma, né? E aí eu vou resumir aqui a resposta, que na verdade a alma do mundo, se assim o fosse, seriam aqueles espíritos responsáveis por conduzir o desenvolvimento daquele mundo. A gente sabe hoje que a Terra, por exemplo, tem um conjunto de espíritos dirigidos por Jesus, que são responsáveis por toda a coordenação da evolução dos seres que aqui habitam, né? Então, se há essa ideia de que o mundo teria uma alma, na verdade é um sentido figurativo para representar essa espiritualidade superior que coordenaria os trabalhos deste mundo, né? E aí Kardec pergunta como é que se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade. Esses homens eram precursores da eterna doutrina espírita, prepararam os caminhos, eram homens e, como tais, não hão podido se enganar, porque tomaram suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Ademais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensível. É importante a gente entender que, apesar do ensinamento contido na doutrina espírita ter chegado a nós no século XIX, os fenômenos espirituais já existem desde sempre, né? A Bíblia, por exemplo, é repleta de relatos de fenômenos mediúnicos, de fenômenos espirituais. E ao longo de todo esse tempo na Terra, aqueles que se detinham ao estudo de alguma capacidade do homem de filosofar sobre a sua existência, cogitavam muitas vezes essa existência espiritual, né? Isso estava inato no homem, essa percepção dessa existência, dessa outra realidade. E ao longo do tempo, as ideias foram evoluindo com relação a essa realidade, até chegar o momento em que, através da codificação do Espiritismo, algumas questões foram esclarecidas diretamente por essa pleiade de espíritos que estaria responsável por fazer esse trabalho. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela está mais particularmente na cabeça. E mais no coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas um fim humanitário. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Que isso quer dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações.
os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou o princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para manifestações intelectuais e morais. É uma discussão que muitas vezes é infrutífera. A alma está no cérebro, a alma está no coração. Na verdade, a alma ou o espírito é muito mais do que isso, né? E atua no nosso corpo em todos os centros que utiliza para se manifestar. E para fechar esse capítulo, Kardec colocou duas perguntas sobre materialismo. Ele tratou sobre a encarnação do espírito, tratou da alma, e aí confronta essas ideias com o materialismo da época. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam as ciências naturais são com tanta frequência levados ao materialismo? E aí os espíritos dizem que os fisiologistas referem-se tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admite haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Os fisiologistas é como se fossem os médicos da época, né? E os médicos tratavam as pessoas como o corpo. Eu vou tratar a matéria, os órgãos, o funcionamento dos órgãos. Não havia, naquele momento, qualquer perspectiva de uma abordagem espiritualista nessas correntes de pensamento. A medicina era muito heróica ainda naquela época. E bastante grosseira, né? Por isso que ele fala assim, né? Muita apegada à questão da matéria mesmo, do organismo. E aí Kardec comenta que há de se lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. Deve-se daí concluir que são perigosos, os materialistas seriam perigosos por conta disso. Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acrescente que o nada os amedronta, mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com quem encher o vazio do abismo que diante deles se abre, mostrar-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão pressurosamente. Os espíritos dizem que os cientistas seriam materialistas porque aceitar a existência de alguma característica que fugisse à capacidade deles de analisar materialmente seria se considerar pequeno. E aí os espíritos colocam mais uma vez a questão do orgulho desses cientistas de se acharem capazes de tudo e de entender tudo, né? Hoje, essa realidade já tem começado a mudar, né? Diversos ramos do saber já têm uma abordagem um pouco mais espiritual das questões. A medicina tem avançado muito nisso, né? A questão da psicologia tem avançado muito nisso, né? Então, tem se buscado entender também a influência do espírito, por exemplo, na nossa saúde, nas nossas relações, nas nossas atitudes, né? E isso espera-se que venha a mudar com o tempo. E aí Kardec encerra esse capítulo com um texto que eu vou fazer a leitura para a gente dar por concluído. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram,
por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam senão matéria que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria, e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Triste consequência se fora real, porque então o bem e o mal careceriam de objetivo. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror, e em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem de que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto do seu amor? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: ah, depois de mim nada, nada mais, senão um vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio, dentre pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos, a quem beneficiei. E nada, para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva, além da do meu corpo ruído pelos vermes. Não tem esse quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão nulo confirma. Mas uma existência futura vaga e indefinida não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo de positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem, mas que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isso ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade como as gotas d'água no oceano. A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados conforme o bem ou mal que houvermos feito. Que vem a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria igreja lhes dá esta última significação. Mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Numa palavra, o que é que se faz? O que é que se vê nesse outro mundo que a todos nos espera? Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca deste futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples suposição, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjecture à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É uma realidade que nos aparece
pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa antirreligiosa? Muito ao contrário. Portanto, os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele está aí, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Então, com isso, a gente encerra o capítulo 2, e quem tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor, estamos aqui abertos. Alguém quer fazer algum comentário sobre os assuntos que a gente abordou? Bora, Cauê. É só recomendar a todo mundo que não fique só com essas palavras, que procure na história a conotação que elas têm, né? Sim. Porque às vezes você vê, o cara está dizendo que a medicina digamos assim, é exagerada, que se iludem, mas a história mostra uma medicina que até a época dele era muito mais matava do que ajudava. Então, tinha a escola de vitalista na época que trazia o tratamento junto ao doente. Já tinha um conceito que não era o médico que curava, era a pessoa que se curava. E tudo isso faz sentido com essas palavras dele, né? Sim, sim. Ele ressalta tudo isso de volta. Mais alguém? Então eu agradeço a vocês a atenção. Vou chamar o Tito para fazer a nossa prece. Vai logo, porque ele está conversando. Ele está no atendimento ali. Ele está no atendimento. Bom, então vamos fazer a nossa prece final. Vamos, quem desejar, fechar os olhos, mas não é obrigatório. Vamos nos colocar numa posição confortável na cadeira, que nos permita nos desligarmos da realidade ao nosso redor e nos ligar com o plano superior. Vamos reconhecer Jesus entre nós e nos dirigir a Ele, agradecendo. Grande irmão, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para estudar esses ensinamentos trazidos pelos Espíritos sob a Tua coordenação aos homens, com o objetivo de dar-lhes um norte, um guia para essa caminhada árdua da nossa evolução. Ilumina, Senhor, esse caminho, nos livrando de todo o mal, nos orientando e nos protegendo, hoje e sempre. Que assim seja.